Ok, então acho que essa é a última aula de teoria do curso de Quântica 1, e o que eu vou fazer é retomar rapidamente essas propriedades do momento angular orbital que nós já vimos, e eu vou falar um pouco sobre, dado um estado, então, do sistema em três dimensões, né, uma partícula se movendo em três dimensões, então a função de onda dependendo de R, θ e φ, como que a gente calcula probabilidades de medir L2 e LZ e encontrar os seus valores possíveis, né? Como é que a gente extrai essas probabilidades a partir das funções de onda e das autofunções do L2 e do LZ, que são esses harmônicos esféricos. Então, deixa eu recordar um pouquinho o que a gente viu até agora. Então, fazer um resumo bem rápido aqui dessa teoria toda. Então, em geral, nós definimos então o momento angular como sendo aquela trinca de operadores, Jx, Jy, Jz, que tem essa relação de comutação que é típica do momento angular orbital. Deixa eu trocar para IJK, que fica mais fácil de fazer. I, J, epsilon, I, JK, JK. Então, essas relações de comutação são inspiradas nas relações de comutação do momento angular orbital, IH cortado LZ, onde o vetor L, então, ele tem uma representação em termos de coordenadas e momentos, né? É o vetor R e vetor P. Então, sabendo as relações de comutação de R com P, a gente deduz as de Lx com Ly e daí generaliza para qualquer J. Muito bem, o que nós descobrimos, então, ainda de um ponto de vista genérico, né, a gente definiu esse operador auxiliar J2, que é o módulo quadrado do vetor momento angular, e os operadores J mais e menos, que é Jx mais ou menos e Jy. E a gente, né, achou uma série de relações entre esses operadores, relações de comutação entre eles, e com isso a gente conseguiu mostrar que os autovalores de J2 são sempre da forma H cortado ao quadrado J, J mais 1, um J inteiro ou semi-inteiro, em geral. Os autovalores de Jz são H cortado M, onde esse M vai sempre de menos J até mais J, é a projeção Z do momento angular, então ele está limitado pelo módulo de J. E isso. E o J quanto M pode ser, então, semi-inteiro ou inteiro. No caso do momento angular orbital em particular, nós vimos o seguinte, que então, esses operadores, então, no caso orbital, esses operadores todos podem ser escritos em termos de derivadas, né, no espaço F. Então, deixa eu só recordar aqui, o L, que é R vetor P, só para a gente fazer um caso aqui. Então, X, Y, Z, Px, Py. Professor, Diga. bom dia. Eu só queria dizer que essa cor está um pouco difícil de enxergar na tela branca. Tá bom. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Peraí, deixa eu... um pouquinho só. Deixa eu apagar tudo isso aqui. Vou apagar essa parte. Será que eu consigo pegar uma... Aqui uma caneta mais grossa, talvez? Melhor assim? Sim, tá melhor, sim. Tá melhor. Quer que eu tente uma linha mais grossa ainda? Deixa eu ver aqui. Onde é que eu achei isso? Aqui. Melhor assim ainda? Agora a grossa não tem erro mesmo. Então vamos usar essa então.
eu apagar tudo aqui, vou usar essa daqui, então. Legal. Então, lá, no caso do momento angular orbital, eu tenho um R vetor P, só para a gente pegar uma componente aqui e lembrar, x, y, z, px, py, pz. Então, por exemplo, a componente z do momento angular orbital é ypz menos z py. Esses operadores px e py, então a gente pode escrever esses caras no espaço F. Pz é ddz, py vai ficar, então, ddy. Certo? Então, a gente sabe atuar com esse cara numa função qualquer de x, y, z. O que acontece é que é mais interessante trabalhar em coordenadas esféricas, e quando a gente transforma esses operadores todos em coordenadas esféricas, o LZ em particular fica muito simples, ele fica ddφ, mas todos os outros ficam complicados, né? E a gente não precisa saber essas coisas de cor, o importante é saber que eles envolvem sempre derivadas em relação a teta e φ, e nenhum daqueles operadores envolve o R. A coordenada radial ela some de todos esses caras. Então, Lx, Ly, Lz, L+, L-, L2, tudo envolve só teta e φ, não envolve a coordenada Professor, R. Diga. uma dúvida. Uhum. Esse cálculo que você fez para o LZ é na direção Z? Opa, fiz errado aqui, desculpa. Ah, tá. Tá certo. Eu peguei o X, né? Deixa eu apagar tudo isso aqui. Obrigado por ter notado aqui. O LZ é xpy menos ypx. Deixa eu apagar isso aqui. Ainda bem que você viu, senão ia ficar tudo errado. Eu falei Z e escrevi o X. Então, isso aqui é menos IH cortado x ddy mais IH cortado y ddx. Isso. E aí, quando ele transforma, ele dá o ddφ. Uma coisa importante aqui é que as autofunções, então, desses caras, a gente pode chamar primeiro formalmente de y, então, os autovalores de L2 e LZ, como L2 e LZ comutam, eles têm autoestados em comum, certo? E os autovalores de L2 e LZ, então, eles vão ter autovalores H2, L, L mais 1, e H cortado M, e essas autofunções a gente pode, então, indicar como um YLN, né, usando os dois autovalores como rótulos, de θ e φ. Tá? Porque de θ e φ, porque eles só envolvem θ e φ. E, em particular, LZ aplicado aqui, dá H cortado M, YLM. E o LZ é ddφ. Então, essa equação é importante porque ela vai dar uma informação que o L só pode ser inteiro, ele não pode ter valores semi-inteiros, né? Então, se a gente escrever explicitamente LZ aplicado no Y igual a H cortado M vezes o Y, o H cortado aqui cancela, a gente pode passar o I para o outro lado, e a gente vê que a dependência em φ do YLM, ela é muito simples, né? Quando eu derivar em relação a φ, tem que dar um IM vezes o próprio YLM. Então, esses caras, eles podem ser escritos como uma função de θ, mas a dependência em φ tem que ser do tipo EAIMφ, né? Porque quando eu derivar em φ, tem que cair um IM vezes a própria função. E como o ponto espacial φ e o ponto espacial φ mais 2π são o mesmo ponto, né? Então, quando eu calcular isso aqui em φ ou em φ mais 2π, eu tenho que chegar no mesmo lugar. Então, E a 2πi M tem que ser igual a 1, M tem que ser inteiro, portanto, e, como consequência, L também tem que ser inteiro, tá? Porque o M vai de menos L até L. Tá? Então, no momento angular orbital, L é inteiro, M também é inteiro, e, além disso, valem todas aquelas relações que a gente deduziu para o momento angular genérico,
E, em particular, a gente sabe que se eu aplicar o L mais no último estado de M possível, M igual a mais L, isso aqui tem que dar zero. Então, essa equação aqui nos diz que L é inteiro, essa daqui nos permite calcular o YLL, então nós fizemos essa conta na aula passada, dá uma normalização aqui que é complicada, mas a função em si é seno de θ elevado a L, vezes EAI-L'. E a partir de aplicações do L-, a gente pode gerar toda a sequência de YLL até o YL-L. Então, a gente, em princípio, sabe calcular todos esses harmônicos esféricos. Certo? O que mais que nós vimos? Que uma função de onda, então, desse tipo, então, uma autofunção de L2 e LZ, se a gente escrever em termos de Katz, né, ela é um KLM, então esse K conta as degenerescências. Essas autofunções são todas ortogonais, certo? Se eu tiver autovalores distintos, isso aqui é sempre deltas. L', delta MM'. E se eu colocar esse cara numa representação de coordenadas, R, θ, φ, o que a gente vai encontrar é que a parte radial se separa da parte angular. Então, a parte angular são as funções dos harmônicos esféricos, porque, afinal de contas, esses caras são os autovetores, né, de L2 e LZ. E a parte radial, ela pode depender desse índice K, do índice L, ela não depende do índice M, certo? E a gente escolhe, esses caras aqui, eles são não degenerados, né? Quando a gente calcula, por exemplo, o YLL, a gente vê que só tem uma solução, essa é a única solução possível. Aplicando L-, vai ter só um YLM para cada L e para cada M. Então, os Ys em si não são degenerados, a degenerescência desses estados vai estar toda na parte radial. E a gente escolhe normalizar esses caras, então, separadamente, né? A gente diz que a integral do módulo do RKR, R2DR, é 1, a gente normaliza a parte radial e normalizou já os Y também. Então, os Y a gente calcula de forma que eles já estejam normalizados nos ângulos. Igual. Então, muito bem. Então, dada toda essa álgebra toda, o que é um estado, então? Imagina que você tem uma partícula agora em 3 dimensões. Né? Então, vamos pensar assim, eu tenho uma partícula em 3D, eu tenho uma certa função de onda, e eu quero escrever essa função de onda na base desses autoestados de L2 e LZ. Certo? Então, esse conjunto de autoestados forma uma base, né? Os YLM formam uma base sobre a esfera. Então, se eu juntar com esses YLM funções radiais, eu posso formar uma base no espaço completo. Tá? Então, eu vou assumir que esses estados KLM, então, para todo K, todo L e todo M entre menos L e L, formam uma base no espaço de uma partícula. Você note que é importante, para que isso seja uma base, que eu inclua funções radiais. Né? Então, vou supor que eu conheço um conjunto de funções radiais. Por exemplo, esse índice K, por exemplo, pode ser um terceiro operador que comuta com L2 e com LZ, formando um conjunto completo de operadores e, portanto, uma base no espaço de estados. Então, por enquanto, vamos assumir que eu tenho um conjunto de estados, KLM, forma uma base no estado de uma partícula, e que, então, o estado genérico de uma partícula eu posso expressar como soma
de coeficientes aqui, CKLM, tá? LM. Tá? Eu posso expandir um estado nessa base. O índice K, novamente, nós vamos, por enquanto, deixar ele sem ter muito papel relevante. A gente vai se preocupar só com medidas de L2 e de LZ. Então, eu posso medir o momento angular dessa partícula. A gente quer saber o que pode resultar. Então, mais para frente, a gente vai incluir esse terceiro operador, que o primeiro que a gente vai ver vai ser o hamiltoniano, por exemplo, de um átomo de hidrogênio. Então, em termos de coordenadas, essa função de onda, então coloca aqui um ket r θ φ. Isso aqui fica, então, CKLM, R, KL de R, YLM de θ φ. Certo? Então, a parte radial, a parte angular, essas funções de base. E o tipo de pergunta, então, que eu quero fazer, para a gente responder nessa aula de hoje, é o seguinte: então, dado uma partícula com a sua função de onda, se eu medir L2 e LZ, ou LX, LY, qualquer uma das componentes do momento angular, o que eu posso encontrar como resultados e com quais probabilidades? Tá? Então, como que a gente extrai essa informação, sabendo a teoria que a gente construiu até agora. Notem que, dada a função de onda, se eu quiser expandir nessa base dos KLM, esses coeficientes aqui, CKLM, eu posso obter, então, se eu olhar para a expressão de cima, como esses caras, vamos fazer essa conta aqui, como esses caras são ortogonais, né, eu posso, deixa eu escolher uma outra cor aqui. Eu posso, pois, multiplicar aqui à esquerda por um K', L', M', com essa equação de cima, soma KLM, CKLM, K', L', M', KLM. Então, esses caras aqui são um conjunto de deltas, certo? Então, dessa soma toda, vai sobrar apenas o valor de K, que é igual ao K', o L, que é igual a L', o M, que é igual a M', e, portanto, né, o coeficiente C da expansão é o produto escalar da função de onda com o psi. Tá? Então, se eu escrever isso aqui explicitamente, deixa eu pegar uma nova página, eu vou tirar as linhas dessa última expressão aqui. CKLM é o produto escalar de KLM com psi. Então, se eu colocar aqui um conjunto completo de autoestados de posição, eu vou ter aqui o KLM R θ φ, R θ φ psi, integrado no volume, que então, esse cara aqui é o produto, é o complexo conjugado da função de onda, de θ φ. Isso aqui é a própria função de onda. Então, integrado em R2, seno θ, dr, dθ, dφ. Então, dada a função de onda, se eu souber as minhas funções de base, os y e essas funções radiais também, eu posso calcular os coeficientes e expandir minha função de onda em termos deles. Tá, então, muito bem. Então, imagina que eu tenho esse cara dado, né? Eu tenho essa função de onda aqui, expressa em termos dos YLM e dessas funções auxiliares radiais que ajudam eu ter uma base completa. Então, a pergunta é a seguinte: qual que é a probabilidade de eu medir L2 e LZ? O que eu posso encontrar como resultados e com quais probabilidades? Tá? Então, essa é a pergunta que eu quero responder na aula de hoje. Então, medir... Diga. A Jéssica perguntou aqui no chat, no slide anterior, como fica o delta com 3 índices. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Vamos voltar aqui. Esse daqui, né? Então, essa delta aqui,
Então, isso aqui, então, são dois estados, né, de operadores hermitianos. Como eles têm autovalores distintos, eles são ortogonais. Então, isso aqui vai ser uma delta de K', delta de M', delta de L'. Então, são três deltas, é o produto de três deltas. Então, cada delta dessa daqui vai atuar numa dessas somas. Então, né, de todos os valores de K, só o valor K igual a K' vai ser diferente de zero, e mesma coisa para os outros. Então, é um produto de deltas. Então, cada delta mata uma das somas aqui. Eu vou fazer uns exemplos depois, acho que essas coisas todas vão ficar mais claras também. Então, imagine o seguinte, eu dou uma função de onda, eu dou uma base para vocês, então, existe um conjunto de estados KLM dados, esses estados na base de coordenadas são essas funções aqui, tá? Tudo isso aqui é dado, e eu dou uma função de onda, e eu pergunto, olha, se eu medir L2 e LZ, o que eu posso encontrar com quais probabilidades? Tá? No estado dessa partícula. Então, primeiro, o que eu posso encontrar como medidas de LZ? Então, LZ eu posso encontrar 0, H cortado, menos H cortado, 2H cortado, menos 2H cortado, etc. Porque os autovalores de LZ são MH cortado, com M inteiro, indo de menos L a mais L. Se eu medir L2, o que eu posso encontrar? Eu posso encontrar 0, eu posso encontrar 2H2, eu posso encontrar 6H2, etc. Da onde estão vindo esses caras? Né? Eles estão vindo de... então, o LZ tem autovalores MH cortado e o L2 tem autovalores H2, L mais 1 com L inteiro. Então, se L igual a 0, não tem momento angular, dá 0. L igual a 1, 1 vezes 2, 2H2. L igual a 2, 2 vezes 3, 6H2 e assim por diante. Então, os valores que você vai poder encontrar quando medir esses operadores são esses caras aqui. Tá? Agora, com quais probabilidades? Qual que é a probabilidade de eu encontrar cada um desses valores? Então, vamos fazer isso aqui por partes. Então, eu vou reescrever essa função de onda aqui em cima, para a gente escrever isso aqui. Então, o meu psi... Então, eu vou expandir esse cara na base desses autoestados. Então, a primeira pergunta, qual que é a probabilidade de eu medir simultaneamente L2 e LZ e encontrar os resultados? Eu vou indicar aqui embaixo só como L e M, mas, na verdade, os resultados são H2, L mais 1 e H cortado M. Tá? Só estou indicando o L e o M que sai dessa medida. Então, olha só, o que diz o postulado? Olha, como é que eu faço para medir um operador? Eu expando minha função de onda na base das autofunções desse operador, está feito aqui, base de L2 e de LZ. A probabilidade de eu medir esse cara é o módulo quadrado do coeficiente correspondente somado sobre as degenerescências. Tá? Então, eu pego todos os coeficientes que tem aquele L e aquele M que eu quero medir, módulo quadrado dele, como pode existir mais de um, certo? Tem uma soma em K ainda aqui, eu somo sobre todos os Ks possíveis. E isso me dá a probabilidade desses valores. Tá? Se eu quiser medir só o L2, então, se eu medir só o L2, e eu quero saber qual que é a probabilidade de dar H2 LL mais 1, independente dos valores de LZ. O que é isso? É a mesma coisa. Eu pego os coeficientes que tem aquele L,
módulo quadrado, somo sobre todo K e somo sobre todo N. Certo? Essa soma sobre N, ela tem que ser de L até infinito. Notem que, por exemplo, se L for igual a 5, como N vai de menos L até L, as degenerescências para L igual a 5 começam em M igual a 5. Deixa eu fazer a do M aqui, que é mais fácil, porque eu devia ter começado com a do M. Imagine que eu quero medir LZ e quero ter o alto valor M. Qual que é a probabilidade disso acontecer? Eu pego o módulo quadrado do coeficiente, que tem aquele N, somo sobre todo K e somo sobre todo L. Desculpa, aqui tá errado aqui. Aqui é de N em diante, deixa eu inverter aqui. E na de cima, na verdade, o M vai de menos L até L, certo? Se eu quero obter um certo alto valor L, independente do M, eu somo sobre todos os M's possíveis para aquele L, que é de menos L até L. Tá? Então, essa daqui é medir L independente do M. Eu sei que, dado um L, o M vai de menos L até L. Então, se eu não me importo qual que é o M, eu somo sobre todos os M's possíveis. O contrário aqui, eu troquei aqui. Agora, se eu quero saber qual que é o alto valor M independente do L, aí sim eu tenho que somar só de L maior ou igual a M. Por exemplo, imagina que o M é igual a 4. Eu quero saber qual que é a probabilidade de eu obter 4H cortado ao medir o LZ. Então, quando o L for 1, o M vai de menos 1 até 1. Então, não tem 4 aqui. M igual a 2 também. Quando eu chegar no 4, aí sim, como o M vai de menos 4 até 4, existe uma chance de eu ter M igual a 4 para L igual a 4. Então, eu tenho que somar aqui para todo L de 4 em diante. Tá? Então, aqui, os L's abaixo daquele M não contam. Tá? Então, é assim que a gente faz. A gente expande o autoestado na base dos YLM, tem que ser uma base completa, então a gente supõe que existem essas outras funções R de KL que tornam isso aqui, os KLM uma base completa, e soma sobre degenerescência, soma sobre o K em todas essas expressões. Tá? Então, tá, isso aqui seria a parte, assim, vamos dizer assim, o mais natural a fazer. Eu tenho uma base, KLM, expando então, as minhas autofunções nessa base e somo sobre degenerescências quando eu quero calcular probabilidades. Tem uma outra maneira de fazer. Então, eu vou chamar isso aqui de maneira 1 de fazer esse cálculo de probabilidades. Tem uma maneira 2, que vamos ver se vocês vão achar que isso vai simplificar ou complicar. Então, a maneira 2 é a seguinte. Eu vou dar 3 maneiras de fazer essa conta e nós vamos fazer uns exemplos e essa é a aula. Então, a maneira 2 é o seguinte, eu vou reescrever o estado novamente. CKLM, RKLR, YLM de θ. Só que agora eu vou fazer o seguinte, eu vou definir um coeficiente, então é a soma sobre K de CKLM, RKL de R, então a soma sobre K desses caras aqui, note que aqui não tem K, eu vou dar um nome para esse cara que é ALM de R. Então, somado sobre K, isso aqui vai ficar uma função de R, que vai depender do L e do M. Tá? Então, com isso,
a minha expansão da psi fica assim, ó, fica uma soma sobre L e M. Então, a soma sobre K eu já fiz, ela está aqui embutida nos As. Y, L, M de θ. Tá, então, você vê que, nessa maneira de fazer, eu expando minha função de onda na base dos harmônicos esféricos. Como a função de onda depende de R, os coeficientes da expansão vão depender de R também, certo? Já que os Y, L e M não dependem de R. Então, isso aqui é um jeito mais fácil de fazer, porque eu não preciso me preocupar com essas funções radiais aqui, que eu, né, não sei, em princípio, como, nesse momento, como incluí-las no meu formalismo. Então, simplesmente eu expando minha função de onda em harmônicos esféricos e os coeficientes da expansão vão carregar a dependência radial. Como que eu determino esses coeficientes? É a mesma coisa, se eu multiplicar dos dois lados por um YLM estrela e integrar em θ e φ, vamos fazer essa conta aqui. Então, se eu multiplicar dos dois lados por um YL', M' de θ φ e integrar em seno θ de θ de φ, que eu vou chamar aqui de d-ômega. Então, se eu faço isso dos dois lados, LM, ALM de R, Y estrela, L', M', YLM, integra em d-ômega. Então, o que acontece? Os harmônicos são ortogonais. Então, a integral do Y estrela com Y em d-ômega é delta de L', delta de M'. Então, isso aqui mata essa soma. E eu vou ficar com A, L', M' de R. Tá? Ou seja, o coeficiente da expansão, novamente, é a integral da função de onda com o complexo conjugado do harmônico. Tá? Então, dada a função de onda, eu sei calcular cada um desses coeficientes fazendo essa integral. Então, como é que fica as probabilidades de medir L2 e LZ se eu escrever, então, minha função de onda dessa forma aqui, diretamente com expansão, né, em termos de YLM direto? Então, vamos ver. Vou mudar de cor aqui. Então, olha só, o meu ALM de R é essa soma aqui. Tá? Então, eu vou calcular aqui. Tá. Então, as Y eles formam um conjunto ortonormal. Então, se eu integrar, deixa eu escrever aqui de novo. A integral de YL', M' de θ φ estrela, YLM de θ φ de ômega, isso aqui é sempre delta de L', delta de M'. Elas são ortogonais. A gente pode entender isso aqui pensando lá para trás, porque você vê que YLM e YL', M' são autofunções de L2 e LZ correspondentes a autovalores distintos. Então, como esses operadores são hermitianos, autovetores de operadores hermitianos que têm autovalor distinto são sempre ortogonais, certo? Então, isso já segue lá de trás, mas segue também das propriedades dos próprios harmônicos. Então, deixa eu escrever de novo essa expressão aqui, que faz a conexão do ALM de R com o CKLM que a gente viu lá atrás. Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar módulo quadrado desse cara e integrar em R. Então, eu vou calcular a integral de 0 a infinito do módulo quadrado vezes R2 dr. Então, eu vou fazer isso dos dois lados. Toma módulo quadrado e integra em R. Para eu tomar um módulo quadrado aqui,
eu vou introduzir, então, uma soma em K' por complexo conjugado. Então, K' LM, K LM, então, estou fazendo isso vezes seu complexo conjugado e estou integrando em R2DR. Continua aqui na linha de baixo, integral R estrela de K'L, R de KL, R2DR. Tá? Então, dos dois lados eu tomei módulo quadrado e integrei de zero a infinito. Então, o que acontece com esses caras aqui? Ora, essas funções de ondas também são ortonormais, né? Essa é a minha hipótese lá de trás, que isso aqui é uma base ortonormal, então tanto as funções de onda y quanto a parte radial são ortogonais. Tá? Então, estou fazendo essa hipótese, são ortonormais, né? Estão normalizadas e são ortonormais. Então, essa integral aqui vai dar, o L é o mesmo, então isso aqui vai dar uma delta de K'. Tá? Uma base ortonormal. Então, se isso aqui é uma delta de K', dessa soma dupla, sobra o K' igual a K. Se K' igual a K, isso aqui vai dar, deixa eu ver se cabe aqui no cantinho. Então, soma sobre K, módulo de CKLM ao quadrado. Tá? Então, as funções de onda radiais são ortogonais, que formam uma base. Isso aqui é uma delta, mata a soma e dá soma de KLM ao quadrado. Então, o que é essa soma de KLM ao quadrado? Vamos ver lá atrás. Aqui, ó. Soma sobre K de KLM módulo quadrado era a probabilidade de eu medir L2, e encontrar o alto valor LM. Então, esse cara aqui, ó, quando eu escrevo dessa maneira, então, a probabilidade de eu medir L2 e LZ e encontrar os altos valores LM, né, que a gente tinha escrito como a soma sobre as degenerescências dos coeficientes, a gente também pode escrever como a integral do ALM de R ao quadrado dr. Ops. Eu pulei uma página aqui. Isso é igual também a integral ao quadrado R2dr. Tá, então, vamos olhar para essa expressão aqui, e eu vou escrever aqui de novo embaixo a função de onda nessas duas formas. Soma de KLM, está difícil. KLM, CKLM, R, YLM. Então, quando a gente escreve assim, eu pego o módulo quadrado coeficiente, somo sobre as degenerescências. Por outro lado, se eu absorver a soma em K naquele coeficiente A, LM de θ de φ, então, como é que eu posso interpretar isso aqui? Olha, o coeficiente que tem LM é o A, então tem que pegar módulo quadrado de ALM de R. Só que R não me importa. Então, o que eu faço? Eu integro sobre R. Então, aqui é como se o R, né, a coordenada radial, fizesse o papel da degenerescência. Não me importa onde é que está a partícula, que ponto de espaço ela está. Eu só quero saber se o L2 e o LZ têm esses autovalores LM. Então, eu integro sobre todo o R. E se eu escrever explicitamente como na linha do meio, o que eu faço? Eu pego o módulo quadrado coeficiente e somo sobre as degenerescências, que são os índices K. Tá? E essas coisas são iguais. Tá? Então, eu posso, dado uma função de onda, se eu conheço uma base completa no espaço R também, né, se eu conheço essas funções de onda RAM de KL de R, eu posso expandir desse jeito. Se eu não conheço, eu expando assim, ó.
eu expando como um coeficiente que depende de R, né? E esse coeficiente, eu sei calcular, ele vai ser a integral, né, do YLM estrela com a função de onda de ômega. Isso. Então, vai sobrar aqui a dependência radial. Tá? E aí fica mais fácil de calcular. Pego o módulo quadrado desse coeficiente, integro em R2dr, e eu não preciso saber nada sobre essas funções radiais que eu estou aqui jogando, supondo que existem, mas que a gente não tem uma maneira, por enquanto, de determinar. A partir daqui, né, as outras probabilidades, elas ficam idênticas, né? Essa aqui é a probabilidade de medir LM simultaneamente. Se eu quiser medir só o L2 e encontrar L, eu somo isso aqui ainda sobre M, ou se eu só quiser o M, eu somo sobre L. Tá claro isso aqui ou está um pouco confuso? Eu vou fazer uns exemplos, a gente vai ver como é que essa conta de fato funciona. Ficou um pouco confuso, tá? Então, deixa eu retomar um pouquinho assim. Quando nós trabalhamos com momento angular, L2 e LZ, a gente perde toda a parte radial do problema, né? L2 e LZ só dependem de θ e φ, as autofunções de L2 e LZ só dependem de θ e φ, e, portanto, se eu quiser uma base de autofunções no espaço completo, no espaço R, θ e φ, eu preciso complementar essa informação angular com alguma informação radial também, certo? Então, como é que a gente está fazendo isso? Então, tem duas maneiras de fazer isso. Então, uma maneira, essa primeira maneira é assim, eu tenho autoestados de L2 e LZ com esses autovalores, né? Então, isso quer dizer o seguinte, que L2 aplicado aqui dá H2 LL mais 1 vezes o estado, LZ aplicado aqui dá H cortado M vezes o estado. Muito bem, se eu quiser, então eu estou supondo, vamos supor que os índices K que contam a degenerescência desses autoestados de L2 e LZ, eles são tais que o conjunto de estados KLM para todo valor de KLM forma uma base, tá? Em R3. Ou no espaço de uma partícula, no espaço E, né? Aquele espaço abstrato dos QETs. Então, esses casos, eu vou supor que existem suficientes estados aqui para cada LM, existem vários valores de cada, de tal forma que esse conjunto todo forma uma base. Essa base no espaço R, se eu projetar então no espaço F de funções, ela vai ter essa forma aqui. Ó. Eu sei que a parte radial desacopla da parte angular, porque o L2 e LZ só depende dos ângulos, né? E a autofunção radial não vai depender do M. É isso que a gente mostrou. Então, eu estou supondo que existem essas funções e que isso forma uma base completa, uma base ortonormal no espaço F, tá? No espaço R3 aqui no caso. Então, dado essa informação, eu posso expandir uma função de onda qualquer nessa base completa. Tá? E essa expansão vai ter coeficientes KLM. Então, dado que eu tenho esses coeficientes KLM, eu posso fazer, então, perguntas sobre medidas de L2 e de LZ. Eu poderia fazer perguntas radiais também aqui, mas eu não vou fazer nenhuma, porque essas funções erram, eu estou só deixando assim um pouco mais abstratas por enquanto. Mas, então, qual que é a probabilidade de eu medir L2 e LZ e encontrar H2 LL mais 1, H cortado M? É o módulo quadrado do coeficiente, que tem aquele L e aquele M, somado sobre K, que são as degenerescências. Tá? Então, isso é uma maneira de fazer a conta.
para fazer o cálculo dessa maneira, eu preciso, de fato, dessas funções radiais. Eu preciso dessa base, né? Essa base que eu estou dizendo aqui que existe, eu preciso ter ela na mão. Preciso ter esse conjunto de funções. Tá? Muito bem. Existe uma maneira de contornar esse problema. Eu não quero saber da parte radial. Tá? Eu só quero saber da parte angular. Por que eu preciso determinar esse monte de funções se eu não quero saber nada delas? Então, tem uma maneira de fazer isso. Qual que é essa maneira? Chama a soma de K de CKLM vezes o Rão de ALM de R. Tá? Então, essa soma sobre K, eu faço essa soma primeiro e o resultado dela são esses coeficientes aqui. Tá? Ou, de outra maneira, expando minha função de onda só nos harmônicos esféricos, não importa, não quero saber de função radial, só que, como a função de onda depende de R, os coeficientes dessa expansão vão depender de R também. Tá? Mas tudo bem, eu posso determinar esses coeficientes diretamente fazendo a integral da função de onda com o harmônico esférico. Você vê que aqui, nessa visão aqui, nessa segunda visão, eu não preciso falar dessas funções radiais. Expando o psi em harmônicos, os coeficientes dependem de R, calculo os coeficientes dessa forma e beleza, está aí a função de onda expressa nos YLM. Qual que é a probabilidade de medir L2 e LZ? É o módulo quadrado desse coeficiente integrado sobre todo R, porque não me importa onde é que está a partícula. E isso é a mesma coisa que eu fiz antes. Tá? Então, na verdade, eu posso contornar esse problema, né? Então, eu não preciso, de fato, conhecer essa base radial se eu só estou interessado na parte de L2 e LZ. Um pouco melhor? Legal. Então tá, vamos fazer então, deixa eu fazer uns exemplos então, de como que a gente pode resolver uns problemas explícitos. Vou dar umas funções de onda e vamos calcular umas probabilidades para ver como é que isso fica. Deixa eu ver aqui nos slides, que eu tenho uns exemplos aqui que eu preparei. Aqui, ó. Então, o primeiro exemplo é o seguinte. Só. Então, exemplo 1. Exemplos. Então, primeiro. Então, supõe que a sua função de onda é dada uma função de onda que tem a seguinte cara. Ela é uma f de r vezes uma g de θ e φ. Então, é dado uma função de onda que é um produto de uma parte radial e uma parte angular, de tal forma que a parte radial está normalizada. Então, essa integral aqui é 1. Tá? E a integral da g, módulo quadrado, seno θ de θ de φ, também é. Tá? Então, a função de onda não precisa ser um produto desse tipo, né? Mas suponha que ela seja. Então, eu dou uma função de onda que é um produto da parte radial com a parte angular. Então, como que a gente pode calcular probabilidades aqui? Ó? Então, a parte angular, g de θ e φ, como só depende dos ângulos, a gente pode expandir esse cara na base do YLM. YLM forma uma base sobre a esfera. Então, eu posso expandir essa função angular em termos dos YLM de θ-φ. Certo? Então, minha função de onda φ vai ficar soma sobre L e M, CLM, F de R,
YLM de θ. Então, olha só, esses caras aqui, ó, esse produtinho aqui, CLM vezes F de R, é o que a gente estava chamando de ALM de R, certo? É a expansão da função de onda diretamente em harmônicos com os coeficientes dependentes de R. Tá? Aqui, no caso, os coeficientes vão ser os CLM vezes a F de R. Então, qual que é a probabilidade de, nesse caso, eu medir L2 e LZ e obter os autovalores LM? Então, essa probabilidade então, a integral do módulo quadrado daqueles caras, R2dr de 0 a infinito. Então, quem que são os ALM? São os CLM, os coeficientes da expansão da G, vezes F. Isso aqui vai dar módulo de F de R ao quadrado, módulo de CLM ao quadrado, R2dr. CLM ao quadrado sai, são números, né? E a integral que fica é a integral de F R2dr de 0 a infinito, mas essa integral é 1, certo? Foi uma das hipóteses aqui, que essa integral é 1. E, portanto, nesse caso, a probabilidade de eu medir o L2LM é o módulo de CLM ao quadrado. Ou seja, a função f não faz absolutamente nada. Ela está ali olhando. Se f for 1, f for 2, f for e a menos r quadrado, qualquer que seja a função f, né, desde que ela seja normalizável desse jeito, é como se ela não faz nada. Toda a parte angular está em g, eu expando a g em YLN, módulo do coeficiente ao quadrado é a probabilidade. Tá? Então, isso aqui é um exemplo mais formal, assim, vou fazer um exemplo numérico para a gente ver melhor isso daqui. Deixa eu pegar aqui. Tá, aqui, tem um outro exemplo formal aí, eu vou fazer mais um exemplo formal só, depois a gente faz uns numéricos. Então, o segundo exemplo é o seguinte, é uma função de onda que é um f de r vezes um h de θ vezes um k de φ. Então, ela é um produto de funções em cada uma das variáveis. Então, é como se esse produtinho aqui fosse o g de θ e φ. Tá? Então, como é que eu expando o g em... Né, eu poderia, então, expandir o g diretamente em harmônicos esféricos. Né? Então, uma possibilidade seria fazer isso aqui. Né? Lm, YLM de θφ, como a gente fez antes. No entanto, como o G é um produto, eu posso expandir cada pedaço separadamente. Então, imagina que eu estou interessado só em medir LZ. Então, o que eu faço? Olha, eu vou pegar a parte em φ e eu vou expandir o ângulo φ, né? Φ é um ângulo que vai de 0 a 2π, eu posso expandir essa função em... vou expandir assim, ó, deixa eu apagar isso aqui. Soma sobre M, QM, e aí Mφ dividido por raiz de 2π. Então, eu vou fazer uma expansão em Fourier da função k de φ. Tá? Lembre que os harmônicos esféricos, né? Deixa eu escrever aqui do lado.
esses caras que estão entrando aqui na expansão, eles podem ser escritos como uma função de θ, e a parte em φ é sempre simples, né? E aí mφ. Então, aqui eu tô só usando essa normalização aqui, raiz de 2π, para normalizar essas exponenciais. Mas então, o que eu estou fazendo é o seguinte, ó, a parte em φ, como eu tenho um produto, essas funções h de θ eu posso expandir como em termos das f de θ, e a parte angular em φ eu posso expandir só em e aí mφ. Tá? Que é tipo uma série de Fourier na parte angular. Então, se eu fizer isso, eu expandir só a parte em φ, você vê que minha função de onda ela pode ser escrita assim, ó, soma em m de f de r, h de θ, qm, e aí mφ sobre raiz de 2π. E esse coeficiente todo que está aqui, eu vou chamar de um B índice M, então tudo isso aqui é um B índice M que depende de R e de θ. Então, isso aqui é um passo a mais, né? Quando eu só tinha, eu posso escrever isso como uma soma em LM de um ALM de R, YLM, mas aqui, se eu só estou interessado no RZ, eu coloco toda a dependência em θ e R no coeficiente e expando só em φ. E aqui o que acontece é o seguinte, que a probabilidade de eu medir, então, LZ e encontrar o alto valor M, ele vai ser, então, o módulo quadrado do coeficiente que tem aquele M. Então, vou pegar módulo quadrado do coeficiente e eu vou integrar sobre as degenerescências. Quem são elas? R2dr, integro sobre R, seno θ dθ. Então, integro sobre tudo que não me interessa, que é a parte radial e a parte angular. Já está expresso, né, a função de onda na base do LZ. Né, os autoestados de LZ que tem aquele M é o E aí mφ. Então, se eu jogar aqui o coeficiente, B como FH vezes Q, isso aqui vai dar, ó, módulo de F, R2dr, módulo de H de θ, seno θ dθ, e sobra o coeficiente FH vezes o Q. Ups. Então, essa integral aqui é 1, tá? Supondo que as funções estão normalizadas uma a uma. Essa aqui também é 1. E o resultado é módulo de QM ao quadrado. Tá? Ou seja, deixa eu rever isso aqui. Da mesma forma, né, que no meu exemplo inicial, né, a função f de r não importa, né, eu expando a função g de θ e φ, módulo desse coeficiente ao quadrado é a probabilidade de eu medir L2 e LZ. Se eu estou interessado só no LZ, eu tenho uma função produto, é como se esses caras não importassem. A única coisa que importa é a parte em φ, que é a função de LZ. Então, eu expando K de φ nas autofunções de LZ, né, que são E aí mφ sobre raiz de 2π, módulo quadrado coeficiente é essa probabilidade. Esse segundo exemplo é um pouco mais difícil de entender, eu acho, de visualizar, mas eu quero fazer uns exemplos numéricos que eu acho que ajuda a... Então, aqui nesse caso, o exemplo seria o seguinte: suponha que eu só estou interessado em LZ. Então, se eu só estou interessado em medidas de LZ, aí basta, né, eu
expandir a minha função de onda dessa forma. Se eu quiser saber também L2, se eu quiser também medir o L2, aí não tem jeito. Aí eu tenho que pegar o H, eu tenho que expandir tudo em termos dos YLM. Eu vou fazer um exemplo agora que vai ficar, acho que, mais claro. Isso aqui, segundo exemplo, é um pouco mais difícil de entender. Acho que fazendo um exemplo numérico fica mais tranquilo. Imagina o seguinte, deixa eu fazer aqui então, tá, boa pergunta, né? Aqui eu tô medindo L2 e LZ porque eu conheço as autofunções de L2 e de LZ. A pergunta do Adriano é a seguinte, e se eu quiser medir o LX? Né? Como é que faz? Então, eu vou fazer isso na aula de exercícios. Eu acho que o primeiro exercício é exatamente esse. O que acontece se eu quiser medir LX? Então, em princípio, a gente sabe o que fazer, né? Eu tenho que expandir a função de onda na base de autoestados de L2 e LX. E como é que eu faço isso? Então, eu tenho que saber mudar de base. Então, nós vamos fazer isso deixa eu fazer um parênteses aqui. Na aula de exercícios, na segunda-feira, eu vou fazer esse tipo de exercício. Então, se eu quiser medir L2 e LX, eu tenho que expandir, eu tenho esses autoestados LM, que são autoestados de L2 e LZ. Eu tenho que ser capaz de escrever os autoestados de L2 e LX, então eu vou indicar dessa forma, e a gente vai ver que isso aqui dá para obter a partir da base de cima. Tá? Então, eu tenho que transformar, né, de uma base para outra. A gente vai ver que tem coeficientes aqui. Eu consigo escrever os autoestados de L2 e LX em termos dos autoestados de L2 e LZ. É a mesma coisa com spin. Lembra que a base de SX, né? Lembra que os autoestados de SX eram, por exemplo, 1 sobre raiz de 2 mais menos. Né? É uma combinação linear dos autoestados de SZ. Aqui é a mesma coisa. Então, os autoestados de LX eu tenho que obter como uma combinação linear de autoestados de LZ. E aí eu mudo de uma base para outra e calculo essas probabilidades. Tá? É a mesma coisa, só que aqui é mais complicado, né? Porque conforme para L igual a 1, essa soma, aqui eu tenho só 2 estados. Né? Para L igual a 1, eu tenho 3 estados. 1, 1, 0, 1, menos 1. Para L igual a 2, eu vou ter 5 estados, e essas transformações podem ficar mais chatas de fazer. Tá? Mas é a mesma ideia, eu tenho que transformar de uma base para outra. Eu vou fazer isso na segunda-feira. Então, deixa eu pegar um exemplo bem concreto aqui. Ó. O exemplo é o seguinte. 3. Eu tenho uma função de onda. Isso. De R θ φ. Então, que é um f de R, que eu não vou me preocupar com ela. Imagina, eu vou supor, então, novamente que é um produto, só que eu vou dar essas funções. Então, h de θ, 1 sobre raiz de 2. K de φ, 1 sobre raiz de 2π. Então, imagina que eu dou essa função de onda, então, que, na verdade, então, é um f de R dividido por raiz de 4π. Então, primeiro, notem que essas duas funções K e H que eu dei estão normalizadas dessa forma aqui, ó, H de θ ao quadrado seno θ de θ, de 0 até π, isso aqui tem que dar 1. Vamos checar aqui dá 1. Então, H de θ é 1 sobre raiz de 2, então ao quadrado dá meio, seno θ de θ, então integral de seno é menos cosseno,
entre π e 0. Quando eu calculo em π dá menos 1, com esse menos dá mais. Quando eu calculo em 0 dá 1, 1 mais 1 se soma, dá 2, mata com esse meio. Tá. E a k de φ, eu quero que a integral ao módulo quadrado de k de φ, de 0 a 2π, também dê 1. Então, isso aqui é 1 sobre raiz 2π, eleva ao quadrado, dá 1 sobre 2π, dφ, dá 1. Então, eu estou dando duas funções muito simples, mas que estão já normalizadas, cada uma delas, e eu quero perguntar, então, nesse caso, qual que é a probabilidade de eu medir L2 e LZ e encontrar os resultados possíveis. Então, nesse caso específico, eu sei que o Y00, a gente tem que conhecer os Y, né, para responder essa pergunta. O Y00 é exatamente 1 sobre raiz de 4π. Então, nesse caso, que é muito simples, a minha função de onda ela é f de θ, f de r, vezes 1 sobre raiz de 4π, que é o Y00. Então, você vê, essa função de onda já está expressa na base dos harmônicos esféricos, né? Compare isso aqui com isso, né? ALM de R, YLM de θφ. Então, aqui nesse caso em particular, eu só tenho um coeficiente, que é o A00, né? Só aparece o Y00, e o A00 de R vale F de R. Então, se eu medir L2 e LZ, a única possibilidade é que eu encontre L igual a 0, M igual a 0. Né? E qual que é a probabilidade disso acontecer? Tem que ser 1, né? Só tem esse cara, a probabilidade de acontecer é 1. De fato, a probabilidade é integral disso aqui. Aqui está a probabilidade de eu medir 0, 0. É a integral do coeficiente ao quadrado. Isso aqui é o próprio f, a integral do f é 1. Então, é 1. Tá, então, nesse exemplo muito simples, se eu medir L2 e LZ, a única coisa que eu posso encontrar é 0 e 0 com probabilidade 1. Tá? Porque é um exemplo simples. Então, vamos fazer um pouquinho mais complicado. Mas também simples ainda. Então, vou fazer mais 2 exemplos. O terceiro vai ser o mais complicado. Então, esse aqui seria o parque já. Né? É o seguinte, é da mesma forma, a função de onda também tem a mesma forma, produto, só que agora, g de θ é raiz de 3 sobre 2 cosseno θ, k de φ 1 sobre raiz de 2π. Então, nesse caso, minha função de onda, então, fica f de r. Junto essas duas coisas, vou ficar 3 raiz de 3 sobre 4π cosseno de θ. Certo? E, novamente, eu sei que esse cara é exatamente o Y10. Então, aqui também é um caso bem simples. Não tem dependência em φ, né? Então tem que ser M igual a 0. Isso aqui acontece de ser exatamente o Y10. Então, novamente, a função de onda só tem um coeficiente, que é o A10 de R, que vale F de R. Certo? É o coeficiente do harmônico esférico 10, é o próprio F de R. Então, a probabilidade de medir L2 e LZ
dando os valores 1, 0, é a integral desse cara ao quadrado, que é 1. Aí a probabilidade de medir qualquer outra coisa é 0. Tá? Então, são dois casos assim, bem simples, onde aparece um harmônico esférico direto ali na função de onda, e a gente sabe que então só tem ele na expansão. Último caso, que é o mais... também é simples, mas não é tão simples. Então, é o seguinte. Deixa eu afastar aqui. Então, quinto exemplo. Agora, o H de θ vale 1 sobre raiz de 2. E o K de φ vale E aí φ sobre raiz de 2π. Então, vamos ver. Então, então, primeira coisa, a função de onda, R θ φ, vai ficar f de R, E aí φ sobre raiz de 4π, né? Que eu posso escrever, se eu quiser, assim, ó, f de R sobre raiz de 2, vou deixar essa raiz de 2 aqui separada, e aí φ sobre raiz de 2π. Então, agora eu vou comparar essa expansão, primeiramente, com essa daqui, ó, soma em M de Bm de R e θ, e aí Mφ sobre raiz de 2π. Tá? Então, eu posso expandir essa função de onda em uma série de Fourier em φ, certo? E aí Mφ sobre raiz de 2π, vezes um coeficiente que depende de R e de θ. Eu comparo com essa expansão aqui, eu vejo que só tem o B igual a 1, né? Só tem o B1, só aparece M igual a 1 aqui, e o B1 vale quanto? Vale F de R sobre raiz de 2. Tá, então, se eu quiser medir o LZ, eu sei que o único valor que eu vou encontrar vai ser H cortado, porque tem M igual a 1, certo? Então, o alto valor de LZ que eu vou encontrar vai ser H cortado M, que é H cortado. E qual que é a probabilidade? É a integral desse cara em R2 seno de θ dr dθ. Se eu separar isso aqui, vai dar f de r ao quadrado, R2 dr, a parte radial. Tem esse meio aqui do H, seno θ dθ. Essa daqui é 1, essa daqui a gente viu que é 1. Certo? Então, a probabilidade é 1, né? Porque só tem isso. Eu só posso medir LZ igual a H cortado. Então, a probabilidade de eu medir isso é 1. A questão é a seguinte, qual que é a probabilidade de eu medir o L2 agora? Tá? Então, eu sei que só tem o M igual a 1, então eu sei que só pode ser H cortado vezes M, vai dar H cortado. A probabilidade de 1 de eu medir o LZ e dar H cortado. E qual é a probabilidade de eu medir o L2 agora? Então, desculpa, Alexandre, qual que é a sua pergunta mesmo? Essa probabilidade que você acabou de calcular, professor, é a probabilidade do quê? Essa aqui embaixo? Isso. Ah, tá, então, isso. Então, olha essa linha aqui, né? Então, o que eu fiz? É a probabilidade de eu medir LZ, né? Então, imagina que eu estou interessado só em LZ. Então, no primeiro momento, eu só quero saber a probabilidade de eu medir LZ e encontrar os diferentes valores que eu posso encontrar. Então, o que eu posso fazer? Eu expando minha função de onda dessa forma, na base de autoestados de LZ. Quer ver? Eu acho que eu vou
Acho que essa parte não ficou tão clara, né? Deixa eu voltar um pouquinho para os slides, antes de eu voltar nesse exemplo, deixa eu projetar os slides. Acho que eu passei muito rápido nisso, porque está ficando confuso essa questão do LZ. Só um segundo aqui, deixa eu projetar os slides. Então, deixa eu passar rapidamente por isso aqui novamente. Ó. Então, o que a gente tinha? Né? Eu tinha, em primeiro lugar, a expansão da função de onda dessa forma, com coeficiente CKLM. Então, quais são as probabilidades de eu medir L2 e LZ? É o módulo CKLM ao quadrado somado em K ou somado em L e em M também, se eu não quero medir o L2 ou o LZ. Muito bem. Depois nós tivemos uma segunda maneira de fazer isso. Essas funções radiais, eu não quero lidar com elas, então o que eu faço? Eu expando a função de onda só em YLM com coeficientes dependentes de R. Esses coeficientes se ligam com a expressão anterior dessa forma e eu posso obter eles diretamente da função de onda. Multiplica por isso uma estrela interna. Nesse modo de fazer a expansão, a gente vê que a integral do módulo quadrado do A é a soma do CKLM de K. Portanto, todas aquelas expressões que eu tinha obtido anteriormente, eu substituo a soma sobre o CKLM pela integral do A. E dá, então, essa sequência de probabilidades que é mais fácil de tratar, porque eu não preciso conhecer as funções radiais. Eu expando a função de onda em harmônicos esféricos, os coeficientes vão depender de R, e o que eu tenho que fazer é integrar sobre R depois. Muito bem, tem uma outra maneira que vale só se eu estou interessado apenas em LZ. Então, o que acontece se eu estou interessado só em medir o LZ? Aí eu posso simplificar ainda mais. O YLM, que é então, em vez de expandir aqui em YLM, eu vou separar o YLM na sua parte angular em θ, vou chamar de ZLM de θ, vezes a parte em φ. Todo harmônico esférico tem a parte em φ muito simples, é sempre E aí M φ, e eu vou colocar o raiz de 2π aqui para normalizar essa função. Então, o YLM eu posso separar em parte em θ e parte em φ. E eu posso, então, expandir a minha função de onda, essa expansão que está aqui, deixa eu voltar para trás aqui, um pouquinho só. Esse cara aqui, eu posso fazer o seguinte, esse YLM, eu escrevo como ZLM de θ, e a IMX sobre raiz de 2π, certo? E a soma sobre L, então, olha essa expansão aqui, a soma sobre L de ALM de R, ZLM de θ, eu vou dar um nome para esse cara, que é BM, vai depender de M, o L eu somei, de R e de θ. Então, essa soma eu posso escrever como uma soma apenas sobre M, a soma sobre L eu faço aqui embaixo, de BM de Rθ e aí Mφ sobre raiz de 2. Então, se eu só estou interessado no momento angular componente Z, eu posso quebrar o y em parte θ, parte em φ, expando minha função de onda dessa forma, e esse B, você vê, se eu voltar lá para trás, é a soma dos coeficientes CKLM somado em R somado em L também. Então, eu incluo a soma em K e L num único coeficiente que eu chamo de B. E aqui eu tenho direto, que se eu fizer aqui, então o BLM é a soma de A com ZLM, é o que eu tinha feito aqui embaixo. Certo?
E a integral desse cara em seno θ de θ, você mostra que é a soma do AL de R ao quadrado. É uma manipulação de coeficientes aqui, né, para tentar simplificar um pouco. Eu sei que fica talvez um pouco confuso para ver de uma vez só, mas a ideia toda é assim, né? Eu posso começar de uma maneira bem global, expandindo em tudo, R, θ e φ explicitamente. Né? Se eu faço isso, eu tenho essas probabilidades. Tem uma segunda forma, expande só em LM, absorve a dependência em R nos coeficientes. Quando eu faço isso, aquelas probabilidades ficam módulo do LM ao quadrado, mas eu tenho que integrar em R, que é a parte que está, vamos assim, degenerada. E tem uma outra maneira que é eu expandir direto só em φ. Tá? Então, a parte em R em θ eu absorvo nesse coeficiente B, então, toda a parte que depende de R em θ eu absorvo aqui, e nesse caso, a probabilidade de eu medir LZ, ela vai ser módulo do coeficiente BM ao quadrado, só que integrado em R e integrado em θ. Deixa eu buscar aqui só onde é que estão meus... Tá, então, é aquela probabilidade que eu estava calculando aqui, né, é a probabilidade de eu medir LZ. Então, isso aqui é a probabilidade de eu medir o LZ. Então, só quando eu estou interessado só em LZ, eu expando dessa forma. Eu explicito só os autovalores de LZ, só os N's. Então, a probabilidade de eu medir LZ e encontrar o autovalor 1, ela vai ser o B1 ao quadrado, mas integrado em R em θ. Então, aqui no caso, o B1 é f de R sobre raiz de 2, a gente faz essa integral e dá 1, porque, de fato, só o N igual a 1 está aparecendo aqui. Muito confuso? Eu vou resumir isso aqui rapidamente, mas eu vou parar. Na aula que vem a gente faz, eu revejo isso aqui com calma, a gente faz mais exercícios para ficar, porque isso aqui é um pouco confuso de verdade, eu tenho que admitir. Deixa eu acabar meus slides, deixa eu voltar para trás, apagar o começo aqui. Então, só resumindo rapidamente, né? Eu tenho 3 maneiras de fazer essa conta de probabilidades. A primeira é assim: eu conheço uma base completa de autofunções, R, KL de R, YLM de θφ. Então, esse conjunto de funções aqui forma uma base e eu conheço essa base. Então, nesse caso, a probabilidade de eu medir L2 e LZ, encontrando os valores H2 e LL mais 1, H cortado M, é módulo quadrado do coeficiente que tem aqueles valores LM, somado sobre as degenerações. Então, isso aqui é uma maneira. Segunda maneira. Essa maneira é ok, mas ela é ruim de fazer se a gente só está interessado em momento angular. Tem um monte de informação radial aqui que a gente não quer saber. Então, o que a gente faz? A gente assoma em K de CKLM vezes o R, a gente dá um nome para ela. E fica só com a soma. Fica só com a soma em LM. Então, eu assomo em LM, eu mantenho a soma sobre K, eu vou dar um nome para ela, que são esses caras aqui. Então, esses coeficientes ALM, eu posso relacionar com a soma de cima, assim. LM.
Certo? Então, tem uma relação entre essas duas coisas. No entanto, eu não preciso dessa relação. Tá? Eu posso olhar diretamente para essa expressão, dado psi, eu posso calcular o A, certo? Diretamente. Como é que eu calculo o A, dado psi? Eu uso ortogonalidade, multiplico dos dois lados por um y estrela e integro. Certo? Delta φ de ômega. Então, nesse esquema aqui, nessa segunda forma de fazer a conta, o que acontece é que... vou apagar essa daqui também. É que a probabilidade de eu medir L2 e LZ encontrar Lm vai ser dada pelo módulo quadrado do coeficiente que tem aquele Rm, só que integrado em todo R. Então, isso aqui é mais fácil fazer assim do que fazer assim, porque aqui eu preciso conhecer toda essa base. Aqui não. Expando dessa forma, os coeficientes da expansão eu posso obter diretamente da função de onda, e dessa relação aqui e dessa daqui, a gente mostra, né, que a integral do módulo quadrado de A, R2dr, é a mesma coisa que essa soma. Então, as probabilidades são dadas diretamente assim. E tem um terceiro modo de fazer a conta ainda, mas esse modo só vale para LZ. Tá? Então, se eu quero só a probabilidade de LZ, então eu posso simplificar mais ainda. Então, o que eu posso fazer é pegar aquela forma anterior que eu escrevi, A Lm de R, Y Lm de θ φ, e quebrar isso aqui mais ainda. A gente escreve o harmônico esférico como a parte que depende de θ e a parte que depende de φ. Dessa maneira, os harmônicos quebram dessa forma, e a soma sobre L de ALM de R, ZLM de θ, a gente chama de um coeficiente B M de, θ, de R θ. R de θ e ALM sobre raiz de 2θ. Tá, então, esse coeficiente BM, quem que é a soma sobre L? Deixa eu pegar uma cor vermelha aqui. É a soma sobre L do ALM com o Z. Isso aqui vai dar o B. Então, nesse terceiro formalismo, eu estou expandindo a coisa nas autofunções do M. Né? O M está explícito aqui. Sumi com L. Né? Na primeira vez, eu sumi só com K. Agora, eu sumo com L também. Por isso que só vale se eu estou interessado no LZ. Então, nesse segundo esquema, a probabilidade desse terceiro esquema, né, de eu medir LZ e encontrar o alto valor M, é o módulo quadrado desse cara. Só que ele depende de R θ. Eu tenho que integrar em R2 dr seno θ dθ. Então, são essas as três maneiras de fazer o cálculo. A maneira mais geral é essa segunda, né, onde eu expando, então, minha função de onda nos harmônicos e módulo quadrado do A integrado em R é a minha probabilidade. Tá? Então, essa segunda forma é a forma mais geral que a gente deve ter na cabeça. Tudo bem? Está um pouco mais claro? Legal. Então tá, vamos... acho que parar por aqui, já está tarde, 11h30. Então, o que eu vou fazer é o seguinte, então isso aqui meio que encerra essa teoria toda. Então, a gente sabe
álgebra de momento angular genérico, a gente sabe momento angular orbital, né, que a única coisa que difere é que o L só pode ser inteiro, e que a gente tem acesso às autofunções diretamente no espaço de funções, né, no espaço θ. E a gente tem essas maneiras, então, de calcular probabilidades, de medir esses operadores, né, em particular, essa forma 2 aqui, que eu acho que é a mais útil para a gente. Expande a função de onda em YLN com coeficientes dependentes de R. E com isso a gente tem a probabilidade da medida como módulo do coeficiente integrado em R. A gente tem mais 2 aulas ainda na semana que vem. Então, o que eu acho melhor a gente fazer é o seguinte, vamos matar essa aula de sexta-feira de exercícios, porque a gente pode fazer exercício segunda e quarta, a aula inteira. Eu acho que vocês descansam um pouco aí na semana. E na segunda-feira eu faço uma pequena revisão disso e pego uns 2 problemas, pelo menos, do livro, que a gente faz com detalhe. E na quarta-feira a gente volta, pode rever um pouco também de oscilador harmônico, um pouco de momento angular. Se vocês puderem olhar os exercícios e trazerem dúvidas, também é legal. E na semana que vem a gente fecha, na outra segunda é a prova. Podemos fazer assim? Boa, professor. Combinado.